galera do grupo, beleza? Mais uma vez, Aldo Cruz, né? E aqui é o canal Eita Sertão. E vim fazer um videozinho hoje pra vocês. Antes de mais nada, galera, se inscreve aí no canal. Custa nada, se inscreve aí no canal, vai lá e dá aquele joinha nos vídeos aí que é muito importante pro canal, beleza? Peço encarecidamente a vocês. Dá o like e se inscreva no canal, beleza? Sim, hoje eu vou falar de visagens, certo? Vou separar algumas aqui, que umas histórias que eu conheço de visagem, porque são muitas que acontecem nesse sertão aí afora, né? Uma vez eu estava lá na serra do Jordão, e naquele tempo, né, eu estava no sítio do seu João Linhares. No sítio do seu João Linhares. E mais adiante do sítio tinha uma casa de farinha. Lá na frente, passando o sítio, no mesmo terreno deles lá, mas a casa de farinha ficava assim mais afastada, bem afastada, uns 500 metros por aí. 500 a 600 metros. E ele disse, eu me lembro que ele me disse uma vez, seu João estava conversando comigo, ele disse assim: Aldo, aqui teve uma seca tão grande um ano desse aí, que até as almas da casa de farinha morreram. Ele era engraçado. Ele dizia que a seca castigou tanto que até as almas da casa de farinha que morreram. A alma da casa de farinha era, Aldo, lá a casa de farinha ali, quando era de madrugada, não tinha ninguém lá, o pessoal via o forneiro mexendo a farinha e o cabo da prensa grunhindo a prensa lá, imprensando a massa, as raladeiras, a rapadeira de mandioca lá rapando, funcionava tudo de madrugada. Era a visagem que o povo via lá, mas depois dessa seca acabou. Não aconteceu mais de ninguém ver isso, porque a seca foi tão grande que até as almas morreram. O seu João tinha essas histórias, o seu João tinha muita história. Que Deus o tenha em um bom lugar, seu João é um grande amigo aí da família e é isso mesmo, seguir a vida, né? E, enfim, a história que eu tenho para contar para vocês hoje é o seguinte: eu sempre fui pro sertão do meu pai, né? Pra fazenda do meu pai. E tinha vez que eu ia de ônibus, e como eu não tinha transporte ainda, eu era menor de idade e tal, eu ia a pé, né? De Martinópolis para lá eu ia a pé. Eu era um cara eu sempre fui meio desalmado, meio doido, meio maluco, topar, enfrentar mesmo, e não sou muito de ter medo de pouca coisa não, né? Eu tenho medo muito grande dos castigos de Deus, o resto não. E eu fui, né? Simplesmente eu peguei o ônibus e fui, e cheguei lá, o último ônibus que chegava lá era tarde, cara, era 8h30 para 9 horas da noite, se eu não me engano. Talvez até, acho que era, se eu não me engano era 10, enfim. Então eu entrava de noite adentro caminhando 12 quilômetros. Não é grande coisa, mas no sertão que não tem luz, quer dizer, na época não tinha luz em casa nenhuma, não tinha energia elétrica, né? Não tinha nem postes iluminando em canto nenhum. E hoje tem, mas é locais separados. Mas enfim, zona rural mesmo, mato de um lado, mato do outro, e a estrada, né? E cara, e nessas minhas andanças até lá, né? Uma certa noite que eu fui, eu passando uma travessia lá, e era realmente mato de um lado, mato do outro, eu escutei uma criança chorando dentro do mato. Aí eu, tá com a gota, rapaz, eu vou ver. Será que é alguma criança perdida? Mas eu fiquei cismado, né? Eu disse, não, mas e se não for? Se for alguém querendo me enganar? Eu fui para esse lado aí, de algum bandido,
tá se fazendo para me pegar, né, cara? Eu não fui nem pelo lado do místico, não, do assombração, não. Mas beleza, aí eu continuei e realmente aquele menino chorava dentro do mato. Menino novo, chorando dentro do mato, menino novo. Cagota, e eu me arrepiava todinho e eu apressei o passo. Tinha hora que eu chegava a correr, mas eu ia com mochila pesada, né? Ia com mochila, com lanterna e focava a lanterna no mato, mas não via nada. E andava com a faca no cós, né? Porque eu só ia pra lá com a faca, pelo menos com a faca. Veio lá, eu topasse algum bicho, alguma coisa que ia me pegar. Eu tinha ao menos uma faca para poder me proteger. Enfim, aí eu cheguei nesse dia lá na minha tia, que ela morava lá na fazenda. Aí, tia, eu passei por ali e escutei uma criança chorando dentro do mato. Foi mesmo, foi aonde foi? Eu disse pra ela onde era. Não, ali vai ter essa criança chorando eternamente. Eu disse assim, mas por que, tia? Não, é porque é um pagão que morreu enterrado sem batizar e aí acontece isso. Quando a criança é pagã, que é enterrada sem ser batizada, dizem que ela aparece e fica chorando dentro do mato, né? Esse pessoal do interior aí, eu não sei aqui na cidade como é que funciona. Mas no interior é assim. Aí ele disse que era uma criança pagã que chora dentro do mato e se a pessoa for, se assombra. Enfim, é uma coisa fora do normal, certo? Pulando dessa para outra, né? Visagem tem muito no sertão. Lá no Jaguarapi, que é lá onde minha sogra mora, né? Que é lá onde a avó da minha mulher também mora, tem uma visagem. Dá uma luz no canto, porque assim, a casa da avó da minha esposa, ela é toda alpendrada, né? E lá no alpendre, no canto assim, da estrada que vem do Parazinho para Martinópolis, tem uma visagem ali, né? É uma bola de fogo que tem para ali. É uma bola de fogo, o pessoal diz que a luz, o reflexo da luz dessa bola de fogo, dá lá no alpendre, na parede do alpendre da avó da minha mulher, né? Mas como hoje tem energia, eu não sei o que é que acontece quando bota energia, parece que as visagens, as almas desaparecem. Então eu nunca mais, eu vou até perguntar se ainda tem esse reflexo lá, nunca mais eu falei sobre esse assunto lá, faz anos que eu não falo sobre esse assunto. Mas disse que vinha mesmo realmente essa bola de fogo, né? E dava esse reflexo lá. Só que quando eu era menor, pequeno, né? Eu fiquei sabendo dessa história aí, né? Mas como que eu fiquei sabendo? Uma certa noite eu ia lá para casa do meu avô, que ficava lá no Tapebe Sul. Eu sei que eu ia de a pé, com primo, não me lembro com quem é que eu tava não, nessa época. Eu sei que eu era pequeno assim, meninote, né? 11, 12 anos. E realmente, a gente estava nessa estrada, só que um pouco mais na frente, que é lá no Tapebe Sul, perto da entrada do Tapebe Sul, né? E realmente vinha uma tocha de fogo, assim, um aro de fogo, né? E a gente saiu até do meio. Para poder não pegar a gente, né? Só que quando chegou bem pertinho da gente, ó, desapareceu. Esse aí eu me lembro porque eu tava presente no dia. Cara, é um negócio muito invocado. Quem não quiser acreditar, enfim, eu não posso fazer nada, né? Mas eu sei o que eu vi, né? E realmente era uma bola de fogo. O sentido disso eu não sei. Muita gente diz que lá eles têm mania de chamar o aparelho, né? O aparelho, para quem não sabe, tem algumas regiões que chamam o aparelho, é um disco voador, um extraterrestre, uma coisa de outro planeta, certo? Então eu tenho até umas historiazinhas aí sobre o aparelho lá que depois eu conto, enfim. Pois é, essa bola de fogo realmente existe, ou existia, não sei se ainda existe, né? Eu vou até procurar saber se tem relatos lá se alguém ainda viu isso aí por lá ou não. E outra visagem que eu conheço também é lá na Várzea Alegre. Lá tem um caminhão que passa na estrada em algumas noites aí sombrias, né? Que um caminhão, diz que é um caminhão que vem e tal. Esse aí eu nunca vi não, mas me contaram, diz que é um caminhão que vem, a pessoa sai até do caminho, às vezes pensa que realmente é um caminhão, sai e quando chega perto ele some. Enfim, são coisas sobrenaturais, não sei se
se é o medo que transforma a mente da gente, ou é realmente coisas sobrenaturais, né? Enfim. Eu sei que não tem muito sertão aí que tem muita visagem, certo, pessoal? Tem batida de panela em algumas casas, né? Passos, arrastada de corrente, gritos, sussurros. Eu sei que existe. Eu morei numa casa aqui em Sobral, lá no Arco, né? E nessa época tinha um amigo meu morando lá em casa. E aí ele adormeceu. Aí ele disse que só sentiu aquele negócio assim pegando no cabelo dele, passando na mão, alisando o cabelo dele e falando com ele, né? E ele com medo, quando foi no outro dia, ela pediu para ele mandar celebrar uma missa para ela, né? Era uma mulher. Aí só que ele ficou calado, com medo e tudo. Quando foi no outro dia, ele me acordou muito cedo, do dia, cara. A gente dormia no mesmo quarto, uma cama, e ele lá no outro. Aí disse assim, Aldaldo, aconteceu isso. Eu fui mesmo, mas eu fui para falar para minha mãe, né? A minha mãe disse que naquela casa, a filha do dono da casa tinha falecido lá, porque lá era uma casa de sobrado, parece que ela foi pegar um bronze lá em cima, né? Que era um terraço lá em cima. E lá o sol torrou ela, né? Ofendeu não sei se foi fígado, foi rim, enfim. Eu sei que ela teve uma complicação por causa dessa insolação que ela pegou e acabou falecendo. E era essa criatura aí que chegou lá. Então, realmente existe. Aí depois que ele mandou celebrar a missa para ela, enfim, acabou-se a história de ela aparecer mais pra alguém lá em casa. Mas na casa que eu morava eu escutava muita coisa. Teve uma época que eu me mudei para cima, para o Sobrado, para dormir lá sozinho. Naquela época minhas irmãs tinham saído e tudo. Inclusive foi até nessa casa que minha avó apareceu para minha irmã, né? Eu acho que foi lá. E nessa casa aparecia muita coisa. São histórias aí que depois eu conto para vocês. O vídeo já tá ficando um pouco longo. Mas é isso, galera. Quem tiver alguma história aí de visagem, que conheça, que já tenha visto ou que tenha ouvido falar que seja interessante, manda para mim aí que eu conto aqui no canal, beleza? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal. Quem já foi inscrito, obrigado. E quem vê os vídeos aí, dá aquele joinha lá que não custa nada, galera. É só clicar o dedo no joinha. Pô, galera, não custa nada, valeu? Valeu, galera.